Brasil, olá você aí de casa! Mais um vídeo de Game of Thrones com a Mikan, pra ela conhecer o canal dela, Olá. que é maravilhoso. E hoje nós vamos falar de uma família que vocês pediram. Vocês pediram muito nos comentários, é uma família que talvez a gente nem tivesse falado se vocês não tivessem pedido, então sempre digam talvez aí não, a nos gente não ia comentários. falar, porque a gente já tinha abandonado as famílias. Sim, eu acho. E é a família Mormont, que é a família do Jorah Mormont, a família da Lyanna Mormont, A família do Jeor Mormont, que era Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Então O tem muita velho gente urso. importante nessa família e nós vamos contar tudo dela pra você agora. Então vamos começar, né, como a gente sempre começa os vídeos da família, falando do símbolo da família deles, que é um urso preto num fundo verde fazendo assim, parece que ele tá com susto, assim, engraçado. E a frase deles é aqui permanecemos, que é bem uma frase de quem é, tipo, resistente, cabeça dura, né? É isso que eu ia falar, quem é chato pra caralho, não vou sair daqui nem a pau de Bernal. E eu achei interessante começar a falar deles pelo lugar que eles vieram da Ilha dos Ursos. Eles são uma família nortenha, né, que fica ali no norte, eles ficam numa ilha, só que muito, muito antigamente, essa ilha não era deles, era de outras famílias, e era uma treta enorme por causa dessa ilha, gente, vou te contar. Se você olhar no mapa onde fica a Ilha dos Ursos, ela é muito perto das Ilhas de Ferro, então é lógico que os nascidos do Ferro iam querer aquele lugar, porque eles dominavam toda a região ali, eles sempre ficavam conquistando, Ainda mais atacando. coisa marítima, né, ilha, acho que eles curtem ilha, sei lá. E ele é ótimo, porque é um pit stop quando você tá viajando e também é, tipo, você vai de navio, você precisa pegar suprimentos e tal. Era útil pra eles ter aquela ilha ali. E eles brigavam muito com os donos oficiais da ilha, que eram os Starks, porque os Starks eram os reis do norte, que eram na verdade reis. Nessa época tinham reinados, eles não eram lords. Tinha um rei chamado Theon Stark, que era conhecido como o Lobo Faminto. Adoro. Ele expulsou a galera das Ilhas de Ferro, assim, tipo, ele tirou todos eles ali da Ilha dos Ursos e de outras partes ali da região. Só que depois de um tempo, os caras das Ilhas de Ferro dominaram tudo de novo e aí não adiantou muita coisa. E esse rei, o Lobo Faminto, lutou muitas guerras ali nessa região, principalmente ali na Ilha dos Ursos. E teve um cara que chamava Harag Hor, que era o rei das Ilhas de Ferro. Esse cara invadiu novamente e dominou ali por muitos anos. E ali era como uma base das pilhagens deles, assim, tipo uma região, tipo o pit stop das merdas que eles faziam. É, porque como a gente falou no vídeo da família Greyjoy, a cultura ali das Ilhas de Ferro remete muito a essa coisa deles saquearem os lugares, eles pilharem, estuprarem as mulheres e etc. Então eles tinham chamar lá isso de aquele cultura, né? Mas é. E aí teve esse Harag Hor que dominou a região, e aí o filho dele ficou dominando a Ilha dos Ursos. O nome do cara era Ravos, o Estuprador. Você vê que o cara deve ser muito gente boa. Aí esse Theon Stark, o Lobo Faminto, foi lá e matou esse estuprador, filho da mãe, com as próprias mãos e tomou o poder de volta. Esse cara realmente era o Lobo Faminto, ele é mara. Mas aí, nesse vai e volta todo, veio o cara dos Greyjoy já e dominou a Ilha dos Ursos de novo. Sério, e gente. tipo, tirou dos Stark e ficou sob domínio dos Nascidos do Ferro. E depois dessa putaria, né, vamos falar a verdade, dessa vai e volta, teve um rei chamado Roderick Stark que finalmente quis e tomou posse da região. E existem boatos. O boato mais legal. Diz a lenda que ele ganhou a região numa luta porrada corporal, tipo num wrestling ali. Tipo, imagina que louco. Num UFC de Game of Westeros. Thrones. Entra o concorrente Stark com os E narrado por um 86. Mas enfim, ele ganhou. Imagina que porcaria devia ser a vida nessa época. Que o seu senhor dependia de tipo quem ganhava do braço ali. Daí naquele livrão, O Mundo de Gelo e Fogo, conta um pouquinho dessa história, mas não tem muito detalhe, e falam que existe esse boato que foi na luta física, mas tem gente que acredita que foi uma luta de palavras, uma coisa meio que não foi na porrada. Mas enfim, o rei Roderick Stark finalmente ganhou, e o que ele fez com a ilha? Deu finalmente Pra família Mormont. E a Ilha dos Ursos não é um lugar muito rico, pelo contrário, não é nada rico. A maior fonte de renda é tipo pescaria e... É uma ilha super pequena no norte, tipo frio, é um lugar bem chato de morar, eu acho. Bem ermo. Tem muitas árvores, então eles têm muita lenha e até o castelo da família Mormont, na verdade, é um forte de madeira, tipo... É meio podre. Mas, apesar deles serem uma família meio pobretona, eles têm uma coisa que poucas pessoas têm, que é uma espada de aço valeriano. Veja o vídeo de aço valeriano e tal. A espada deles se chama Garra Longa, e nós vamos contar por onde ela passou. Na Ilha dos Ursos, as mulheres têm que se preparar muito contra os ataques, porque a galera das Ilhas de Ferro vivia invadindo, etc. Então elas tinham que se proteger desses caras. Antigamente era assim, né? O homem ia caçar e pescar, não sei o que, e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. E se tinha um ataque, elas estavam em defesa, só que não na Ilha dos Ursos, porque elas lutavam com os machados.
Não foi. Imagina Elas ainda ser- são, né? Elas têm essa tradição de ser mulheres muito fodonas e que sabem lutar e mulheres tudo mais. guerreiras, é muito legal, inclusive. É uma parte diferente de Westeros, né? Em Westeros, em geral, as mulheres não são educadas pra lutar, elas são educadas pra, tipo, ficar bordando, ladies. etc. E na Ilha dos Ursos, elas têm, lógico, toda a parte de ladies, mas elas também têm essa parte guerreira, é muito interessante. Então vamos falar do Mormont mais antigo que nós temos conhecimento, que é o Jeor Mormont, também conhecido como o Velho Urso. A gente não sabe ao certo a data, mas provavelmente foi um pouquinho antes da rebelião do Robert. O Jeor Mormont abriu mão do assento dele como Lorde da Ilha dos Ursos pra dar pro filho dele, né, pra deixar o filho dele assumir o cargo, e ele foi se juntar à Patrulha da Noite. A gente não sabe ao certo por que ele largou e foi pra patrulha, porque geralmente, né, a gente já contou que são pessoas exiladas da sociedade, né, que vão pra lá. E ele foi por vontade própria e não sabemos muito bem por quê. A gente tem umas especulações que a gente vai falar mais pra frente. Mas depois de alguns anos trabalhando lá, ele virou Lorde Comandante da patrulha. E quando começa a série, é lá que ele está. Ele era muito preocupado com a Patrulha da Noite porque a patrulha tava bem decadente, tava faltando homem, tava faltando recursos. Ele trouxe então algumas ideias novas ali pra patrulha, tipo o Benjen Stark, que a gente já falou no vídeo da família Stark. E tem o vídeo do Benjen depois. Que ele era o primeiro patrulheiro, ele era tipo a pessoa mais importante depois do Lorde é o Comandante. First Ranger. Assim. É, First Ranger. Ele deu uma ideia de tipo variar um pouco as patrulhas pra poder surpreender os selvagens, chegar tipo inesperados. É, porque eu assim. acho que antes era uma coisa meio tipo, toda sexta-feira, meia-noite, a gente sai pra patrulhar. E os selvagens meio que sabiam. E o Benjen deu a ideia de fazer patrulhas diferentes, com pessoas diferentes, tempos diferentes, enfim, mudar um pouco pra surpreender os selvagens, que eram o principal inimigo nessa época. E aí, bem no começo da série, o Jon Snow vai pra Patrulha da Noite, né? Ele faz os votos dele e tem aquela coisa que ele fica puto porque ele não é escolhido pra ser patrulheiro, ele é escolhido pra ser intendente, que é tipo a galera que cuida dos serviços mais administrativos da muralha. Uma coisa meio camareiro também, que cuida, tipo, de Isso. arrumar a cama do lavar as Lorde. roupas, servir a comida, esse tipo de coisa. É tudo da classe dos intendentes. E o Jon Snow ficou putinho, ele falou, não, como assim? Ele ficou ofendido porque ele era um puta lutador e, tipo, ele provou isso lá na areninha deles. E, pô, eu sou o maior lutador foda, você vai me botar pra ficar fazendo cama, arrumando coisa administrativa? Só Tá que o errado. Sam falou a real pra ele. Falou, cara, você não tá vendo que você vai ser o intendente do próprio Lorde Comandante. O Velho Urso queria que o Jon fosse o assistente dele. Pra treiná-lo, né? Sim, ele ia, tipo, tá em todas as reuniões, ele ia pegar papel e pena pra ele escrever. E é lógico, fazer todas as coisas, tipo, limpar a cama dele, tipo, limpar o banheiro dele, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo ele ia estar sendo treinado pra ser o líder. Aprendendo tudo. E aí rolou toda aquela história do Ned Stark virar trair e depois ser morto e tudo mais. E o Jon ficou muito, né, querendo participar e tudo. Ele queria fugir. Ele queria fugir pra ajudar o Robb, né, o irmão dele. E o Jeor Mormont mandou vigiarem. Falou, vigia aí o Jon, porque ele vai ficar tentado a sair. E Tanto que aconteceu. os amigos dele vão lá e buscam ele. É bem bonitinho aquela parte, né? Que eles, não, verdade. você tem que ficar. E eles falam os votos da patrulha, não sim. sei o quê. E foi nessa época que o Velho Urso mandou o Benjen Stark com uma galera pra fazer uma patrulha aí dessas que o Benjen inventou. Tá vendo, Benjen? Você que inventou, parabéns. E mandou eles pra investigar os selvagens e, né, descobrir aquelas coisas de sempre. E foi nisso que eles sumiram, né? Sumiu. Tio Benjen nunca mais voltou, Uncle Benjen nunca mais apareceu. Mas teve gente que voltou, né? Teve uma galera que voltou na forma de cadáveres. Quando o Jon e o Sam vão fazer os votos dele ali atrás da muralha, o fantasma, que é o lobo do Jon, encontra os pedaços dos cadáveres. Ele volta com uma mão assim na mão. Tenso. E aí eles levam esses cadáveres pra muralha. E vocês lembram o que aconteceu? Dentro do Castelo Negro, esses corpos são reanimados e tentam matar o Lorde Comandante e o Velho Urso. Só pra relembrar, eles viram aqueles Whites, que vai estar escrito aqui na tela, que são aqueles zumbis criados pelos outros. E eles tentam matar o Velho Urso. E quem salva, Miriam? O Jon Snow taca Jon fogo. Snow taca fogo neles e salva, né, o Jeor, o Velho Urso. E é por isso que Ele ganha garra longa. a espada da família, gente, a espada de aço valeriano, riqueza, que a gente vai falar mais detalhes por onde ela andou mais pra frente. Mas é aí que o Jon Snow ganha a espada e o Velho Urso troca o urso que tinha em cima da espada por um lobo branco pra representar o fantasma e o Jon Snow. E é fofo. This is Valyrian steel. It's my father's sword. Aí o Benjen Stark tinha desaparecido, né? Fazia tempo que ele não voltava. Então o Velho Urso decidiu liderar uma expedição, a maior expedição que eles faziam em muito tempo, com centenas de pessoas, pra chegar e encontrar o Benjen Stark ou falhar no caminho e pelo menos tentar descobrir o que o Mance Rayder, que era o rei pra lá da muralha, tava planejando. Pra lá da muralha, eles passam pela fortaleza do Craster, aquele cara super gente boa, que estuprava as próprias filhas e tinha filhos com elas, se vocês lembram da E história. sacrificava os bebês pros White Walkers. E da também hora. passaram pelo punho dos primeiros homens que
que foi onde rolaram várias tretas, nós vamos detalhar agora. Nessa parte do Punho dos Primeiros Homens, eles encontram com outras equipes de patrulheiros da noite de outros castelos lá da muralha, porque tem castelos que tem outras pessoas também. E aí um dos caras que tá lá é o Corin Meia-Mão, que é um cara bem da hora. E ele vai junto com o Jon Snow numa mini expedição ali. E o Jon Snow pede pra ir com ele, eles se separam, né? Então o Jon se separa do velho urso e vai pra outros cantos resolver outras tretas. E daí vocês lembram que, né, Jon virou selvagem, pegou a menina, mas o velho urso... isso, teve um ataque dos White Walkers ali no Punho dos Primeiros Homens e foi um massacre, muita gente da Patrulha da Noite morreu, menos o Sam, que ficou lá com cara de bunda. Depois disso eles voltam pra casa do Craster e aí vocês vão lembrar que rolou uma coisa muito triste. Aquele motim, porque todo mundo tava muito esfomeado, eles estavam, imagina, desesperados, de medo, né, porque acabou de aparecer um bicho sobrenatural, maluco, que matou todos os amigos deles. Então eles chegaram lá na casa do Craster, estavam com muitos feridos e ainda foram muito mal recebidos. O Craster não é o melhor dos anfitriões, não, ele pelo não contrário. O pessoal descobriu que ele tinha um monte de comida guardada e não tava oferecendo pra eles, e o pessoal começou a ficar revoltado. E já tinha uma galera organizando um motim ali, eles incitaram também todo mundo a se revoltar. E o que aconteceu é que mataram o Craster e o velho urso ficou muito puto, porque eles quebraram uma lei muito importante que a gente já citou aqui, que é o direito do hóspede. Quando a Miriam chega aqui na minha casa, eu ofereço comida pra ela, não pode me matar. E nem você pode me matar, porque é uma regra de, tipo, agora somos amigos. Se acontecer alguma coisa, a pessoa que matou ou que feriu a outra pessoa é amaldiçoada perante os deuses, tanto os velhos quanto os novos. Então e eu acho que na lei deles, eles podem até matar essa pessoa, né? Condenar à morte e coisas do tipo. Então, eles estavam ali na casa do Craster, comendo da comida deles. Vocês não podem matar o Craster. Mas o que eles fizeram? Mataram ele. Aí, o velho urso ficou chateado. Falou, gente, o que vocês estão fazendo? Vocês vão ser amaldiçoados, blá, 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 blá. Mas foi por pouco tempo, porque aí mataram ele também. A Miriam cortou todo o suspense da história, mas vocês já viram, então tudo bem. Na série, foi até pior, porque ele levou uma facada nas costas, tipo, e depois na garganta. Ai, foi horrível. No livro foi um pouquinho diferente, foi na barriga, mas acho que nesse caso... Tanto faz. Mas o que aconteceu foi que os próprios patrulheiros se voltaram contra o velho urso e alguns outros, né, que estavam ali aliados a ele pra tomar o poder, não sei porquê, porque eles queriam, não queriam gostavam. Desertar, tipo, acham, não vale a pena a patrulha, tipo, a gente tá nessa missão suicida, vários motivos. E ele já tinha uma galera que tava planejando isso já tinha um tempo, muito triste. E no livro, as últimas palavras do velho urso são pro Sam, e ele fala uma coisa super bonita sobre o filho dele, que ele perdoa o filho dele pra ele voltar do exílio, que o filho dele é o Jorah Mormont. Eu acho legal que tem muita gente que não faz essa relação, principalmente na série, porque os nomes não são muito mencionados. Eles e tal. até comentam, mas acho que pra quem só assiste a série, às vezes nem percebe que rolou isso. Assim. É verdade, mas é isso, né? O Jorah era o filho e herdeiro do Jeor Mormont, e ele que herdou a Ilha dos Ursos quando o Jeor, o velho urso, foi lá pra Patrulha da Noite. Então ele virou o Lorde ali da Ilha dos Ursos. Só antes da gente entrar no Jorah, eu queria só lembrar que aquele Carl, filho da mãe, começou a usar o crânio do velho urso pra tomar tipo de caneca. Agora vamos ao Sir Jorah Mormont. E a primeira coisa... Mormont. Vamos contar um pouco do passado dele, miga. Porque ele era bombante. Ele era o rei da balada, Ele era muito bom. Ele foi casado com uma menina da casa Glover, que é uma casa relativamente importante ali do norte. Eles foram casados por 10 anos. Ele casou bem novinho, né? Sim. Só que ele não podia ter filhos porque ela era infértil. Então, tipo, ela morreu depois de tentar várias vezes ter filho. Ela morreu triste. tendo meio que um parto, um aborto, assim, e morreu, tadinha. Mas não acabou aí para Jorah, porque ele conseguiu superar isso. Ai, mas tadinho, Jorah, vai ser só desgraça a partir daqui, tá, gente? Calma. Ainda tem a parte boa, Não, mas ainda depois tem uma desgraça. coisa boa. Ele recebeu várias propostas de casamento, todas queriam casar com ele, e ele não deu tempo de escolher ninguém, porque o Balon Greyjoy resolveu fazer uma rebelião, que está aqui na descrição da família Greyjoy. Ai, família Greyjoy, por que não deu certo, mas enfim, rolou a rebelião, e quem foi lutar? Jorah Mormont. E ele foi tão bom na luta contra essa rebelião, foi tão bom no cerco de Pike, que ele foi nomeado cavaleiro. Ele arrasou na guerra, ele tava na frente de tudo, e aí quem era rei era o Robert Baratheon, nomeou ele, falou, não, você vai ser cavaleiro. E aí, ó, vamos explicar uma coisa? Quando a pessoa vira cavaleiro, ele ganha esse nome de Sor, que é tipo, em inglês é Sir, mas em português a tradução é S-O-R. Tem gente que acha que o nome dele é Sor Jorah, são dois nomes, mas tipo, na verdade não. É tipo, vai na frente de todos os cavaleiros. Então, tipo, é Sor Jaime Lannister, tipo, Sor Barristan Sor Selmy. Paul McCartney. Sim. Então tava mara, né? Virei Sor, arrasei na balada, tô bombando. E aí teve um torneio em Lannisport pra comemorar que ganhamos do Balon Greyjoy. E nesse torneio ele foi muito bem. Ele derrotou o Jaime Lannister nas justas, o que, pô,
Jamie Jamie é Lannister era foda. ótimo. E aí ele nomeou naquele torneio uma menina muito bonita como a rainha do amor e da beleza. Que é tipo, quando você ganha um torneio, você tem o direito de nomear. É tipo a rainha do baile, assim. Aquele lance da coroa, sabe? Dá uma coroa de Que a flores. gente falou que a e tal. Lyanna Stark tinha ganhado e causou toda a rebelião do Robert, foi com aquela coroa. Então ele ganhou o torneio e falou: ei, você quer a coroa? Aí ela, eu quero. E rolou um clima. E essa menina que ele nomeou Rainha do Amor e da Beleza chamava Lynesse Hightower. É da família Hightower, que é uma das famílias mais importantes ali do sul de Westeros. Bem É uma rica. família muito rica. É uma família que tá muito acima da dele, assim, em hierarquia. Sim, tanto que quando ele pediu a mão dela em casamento pro pai dela, o cara falou, beleza, topo. E aí todo mundo ficou tipo, Ué, what? mas é só porque o Jorah tava muito bem na fita, assim. Ele ganhou um baita dinheiro nesse torneio, porque a premiação Os costuma prêmios. ser boa. Então ele tava assim no auge da vida, da carreira, casou com a mina gata, eles se casaram ali em Lannisport, onde foi o torneio, e depois se mudaram pra Ilha dos Ursos. Só que quando chegou lá... Só que tem um porém, cara. A menina era muito riquinha, meio mimada. Ela vivia ali nas riquezas, no luxo. E quando ela chegou lá, A gente falou como é a Ilha dos Ursos, né, cara, gente? é uma Tipo, ilha. o castelo deles é de madeira, tipo... ela não gostou, não gostou. Deve ser um lugar meio simples e ela não conseguiu curtir. E o foda foi que o Jorah tentou de tudo pra fazer ela feliz. Ele comprava coisas de luxo, ele tentava melhorar a casa. Então, ele... rapidinho, ele gastou o dinheiro que ele ganhou no torneio e muito mais que isso. Ele ficou pobre. endividado. E aí, meu filho, eu vou te falar que a partir daí é só desgraça. ladeira abaixo. O que aconteceu depois disso foi meio estranho, tipo, a história é meio mal contada, eu acho. Mas o que se diz é que o Jorah encontrou pessoas que estavam caçando na terra dele. Ele descobriu que tinha pessoas caçando Forasteiro. ilegalmente ali. Em Westeros é um crime você caçar na terra dos outros. Eu acho que em qualquer lugar, meio que... E ele prendeu. E o que seria o certo? Prender essas pessoas, mandar pra patrulha da noite, mandar pra ser Levadas executados. pras autoridades. Só que o que ele fez? Pegou essas pessoas e vendeu como escravos. Not, tá feio. Ganha-se um bom dinheiro vendendo pessoas como escravos? Sim, só que é ilegal. Sim. Tipo, em Westeros, escravidão é ilegal, ele não podia ter feito isso. O que é mal contado na história? Porque ele vendeu, tipo, pra um mercador de escravos, Tyrosh, que é, tipo, de uma cidade livre que pode ter escravidão. Mas por que esse cara tá fazendo lá? Tipo, se lá não vende escravo, tipo, é ilegal ter escravo, por que ele foi buscar como escravo que o ali? Jorah conseguiu esse contato? É uma coisa meio mal contada de como tudo isso aconteceu. Mas vamos supor que tenha sido exatamente isso. De qualquer maneira, o que aconteceu foi que ele ilegal. era ilegal. E aí, o Ned Stark, que era o responsável ali por todo o norte, mandou uma cartinha. Jorah, você está condenado à morte porque Beijos. você vendeu escravos em Westeros. E como vocês lembram, Ned Stark gostava de matar as próprias pessoas, né? Ele gostava de fazer. Ele não mandava outras pessoas executarem, ele ia fazer. Então ele viajou até a puta que Não, mas pariu só da deixa eu Ilha dos explicar Ursos. que, tipo, o Ned não é que ele gostava, que nem eu disse, gostava, tipo, que ele sentia prazer, mas ele Não, achava que ele deveria brandir a espada. Era quando exatamente por ele não sentir prazer que ele achava que ele devia fazer. O Ned foi de Winterfell até a Ilha dos Ursos. É longe, gente. E aí quando ele chegou lá, o que aconteceu? Não tava lá o Jorah Mormont, obviamente. Gente, é óbvio que o Jorah ia fugir. Deu muito tempo dele fugir. Imagina aquelas viagens de carroça lá, de cavalo. É mó longe. Aí a gente tem que contar toda a fuga e treta que aconteceu com ele, coitado. Mas ele deixou a espada pra trás. Ah, foi aí. Porque a espada que o velho urso deu pro Jon Snow, antes ele tinha dado de presente pro filho dele, herdeiro dele. Ou seja, a espada tava com o Jorah Mormont. Que era Lorde da Ilha dos Ursos até então. Só que o Jorah, ele teve um lapso de honra, assim, ele pensou, não, eu não posso levar essa herança porque eu desonrei meu pai e tal. Então ele deixou lá em cima da caminha. Claro que quando ele foi exilado, a espada voltou pro velho urso, e aí depois o velho urso quase morreu e deu a espada pro Jon Snow. Só um parênteses, que de ele ser o fodão lá, de ser nomeado cavaleiro, ganhar o torneio, até ele fugir, todo desonrado, foram só 4 anos. Então ele se quebrou, tipo, destruiu a vida dele em 4 anos, E tadinho. aí tá, ele resolveu fugir, mas ele levou a mulher dele, o que não sei se foi um acerto, porque a mulher dele continuava mimada e meio chata, e ele queria ir pra Bravos. Foi depois onde a Arya ficou. Mas ela não quis, ela quis ir pra Lys, que lá era um lugar um pouco mais confortável e aconchegante, sei lá. É, uma cidade livre que é mais pro sul, é mais quentinha e tal. E aí, em meio ano, eles já não tinham mais dinheiro nenhum, já tinham gastado todo o dinheiro, porque se eles gastavam muito na Ilha dos Ursos, imagina em uma cidade livre que tem muito comércio, não sei o que, certeza que ela comprava várias coisas. Várias porcarias. Tipo, ele deixava gastar, porque ele era muito apaixonado, então, tipo, ele queria sustentar os mimos dela, tudo. E ele foi trabalhar como mercenário, que mercenário, pra quem não sabe, é você vender sua espada. Então, tipo, você trabalha como guarda-costas ou como lutador pra alguma pessoa que pode te pagar pra isso. E aí ele ficava viajando, né, como mercenário, trabalhando, tipo, pra sustentar essa mimada
chata, eu tenho raiva dela, sabe por quê? Porque enquanto ele estava viajando, o que ela fez? Ela arrumou um amante. Como que é o nome dele? Pera, Ormolen. Ela foi, arrumou um amante e ainda se mudou pra casa do cara, que não era uma casa, era uma riqueza, uma mansão. E aí quando o Jorah voltou do trabalho, ele chegou lá e falou, ué, cadê minha mulher? Aí o cara pegou e falou pra ele, então... O cara que, tipo, era o amante dela. É, o Ormolen. O Ormolen falou pra ele, então, cara, primeiro que eu tô com sua mulher, e segundo que você tá devendo tanto que o único jeito de você pagar tudo isso é se você virar escravo. Mas eu te dou uma chance. Se você não quiser virar escravo, pode fugir e deixa sua mulher comigo. Ah, tá. Cara, que sacanagem. Mas tudo bem. O que o Jorah fez? Largou a mulher, óbvio, também depois, né, desse chifre. Mas ele ficou com o coração partido, né, e foi embora. E a partir daí... Sir Jorah passeou, viajou, foi pra vários lugares. Um dos lugares que ele foi pra Volantis. E também outro lugar que ele passeou foi por Vaz Dothraki. Ele andou com os Dothraki, ele virou meio do povo Dothraki. Ele aprendeu a falar, aprendeu os costumes, tudo. Por isso que ele era tradutor da Daenerys e tal. E aí na série começou a mostrar um pouco dessa parte agora. Que o Jorah conheceu a Daenerys no casamento dela, né? Com o Khal Drogo. E aí a gente não sabe muito bem como aconteceu isso, mas o Jorah virou espião da Daenerys. E ele mandava informações pro Varys, lá em Porto Real. Isso é citado bem rápido na série, talvez tenha gente que nem percebeu isso, mas sim, ele era espião da Daenerys, ele era falciane. A Daenerys manda ele embora porque descobre, etc. Mas quem prestou atenção já sabia desde a primeira temporada do primeiro livro que ele era espião. Mas a gente não sabe muito bem como isso aconteceu, do tipo, se o Varys já era amigo do Jorah e já ficava mandando informações de outras coisas lá de Essos, ou se quando o Jorah viu a Daenerys ele falou, putz, vou mandar informações para ganhar o meu perdão real e eu voltar pra Westeros. Eu acho que foi muito por causa do Ilírio, assim, o Ilírio, o Magister Ilírio que cuidava da Daenerys e do Viserys, ele era muito brother do Varys, os dois estão muito mancomunados, a gente falou disso no vídeo sobre o Varys. E é o Ilírio que organiza todo o casamento, que dá os presentes lá pra Daenerys, e ele providencia não só o Jorah, como a Irri e a Jhiqui, que são as Dothraki que cuidam da Daenerys. Então, eu acho que se ele botou lá o Jorah junto, ele deve estar mancomunado com o Varys, sabe? Já tava combinado. Já tava, parece que já sim, porque eles tinham toda essa relação, mas enfim, não sabemos. O que sabemos é que ele estava espionando em busca de um perdão real pra poder voltar pra sua casa. E aí ele ficou lá com a Daenerys e o Viserys morreu, e ele continuou com a Daenerys, ficou aconselhando ela bastante. E espionando. E quando a galera soube do casamento da Daenerys e depois que ela tava grávida, quando a galera lá de Porto Real soube isso, como que eles souberam? O Jorah que tava fazendo as informações. Ele chegou a mandar reports sobre a Daenerys até Qarth, né? Tipo, que é da segunda temporada, no segundo livro. Na verdade, o momento que ele parou, ou que a gente acha, né, que ele parou de mandar e que ele realmente ficou fiel a Daenerys, foi quando ele deu informações sobre onde ela tava e tudo mais, e tentaram matar ela com aquele lance do vinho, que aquele cara super esquisito ficava, toma um vinho, e eu Jorah, toma você. Ele, não vou tomar não. E aí, quando ele percebeu que as informações dele podiam causar danos, tipo, reais a Daenerys, tá errado, eu gosto dela. Ele tava começando a se apaixonar por ela, porque a Daenerys é muito parecida com a mulher que ele amava lá, que é a Lynesse Hightower. As duas têm descrições muito parecidas. Então, tipo, se ele tava apaixonado, ele não queria que ela morresse, né, gente? Mas o estrago já tava feito, né? Porque em algum momento a Daenerys ia descobrir que ele era espião, e esse momento chegou quando chegou o perdão real dele lá. Ele conseguiu, cara. Falaram, beleza, você tá perdoado, pode voltar. Só que aí quem ficou sabendo disso? A Daenerys. E ela ficou muito puta, com razão, né? Porque por mais que ele diga que ele não tava mais espionando, como é que ela pode saber? E ela demitiu o Sir Jorah, e ele usou esse perdão e voltou pra Westeros, Carol? Não, porque ele realmente amava ela e ele falou, eu vou ficar. Inclusive ela tinha até nomeado ele como cavaleiro da guarda real. Imagina você descobre que seu cavaleiro é um traíra e tudo mais. É perigoso. Depois disso, vocês devem lembrar que ele foi lá, encontrou o Tyrion e sequestrou o Tyrion pra levar ele pra Daenerys. Eles chegaram lá, não sei o que, foram capturados por escravos. Isso tudo vocês viram acontecer na série. Então, gente, só desgraça. Ele virou escravo, depois ele pegou escama gris e atualmente ele está com escama gris e tá na merda. No livro ele não tá com escama gris, tá? Só pra avisar. E no livro ele tá com o Tyrion ali fora da muralha de Meereen. Eles não estão em contato com a Daenerys, mas resumindo, que bosta, que desgraça, coitado Tadinho. do Jorah, sério, só tristeza. Tem a Lyanna Mormont, mas antes dela tem outras mulheres muito legais da família Mormont nos livros que eu acho que vale a pena a gente falar, porque elas são muito da hora. Primeiro que quando o velho urso e depois o Jorah foram embora, alguém tem que herdar a Ilha dos Ursos. E quem foi, amiga? Foi a Maid Mormont, que é a irmã do velho urso, e ela é muito da hora, ela é conhecida como a Ursa, e ela é toda, tipo, bravona e tal, muito da hora. E ela vai lutar no exército do Robb, ela é uma das líderes do exército do Robb. Elas ficam ali no conselho, né, ajudando ele, como nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer e tudo mais. Vai ela e vai a Daisy Mormont, que é a filha mais velha dela, tipo, e a herdeira da Ilha dos Ursos. Tipo, vão as duas ajudar o Robb. E elas
conseguem ajudar ele em algumas batalhas. Elas lideram uma galera, bem interessante. No livro, o Robb entregou uma cartinha pra ela com uma mensagem pros cranogmanos. Você não consegue falar Cranogmanos, é difícil. Que é ali a galera dos Reed, o Howland Reed, a Mira, o Jojen, todos eles vêm daquela região. Do Gargalo, que é tipo uma região muito difícil de você acessar, o castelo deles é meio móvel, mas ele mandou a Maid Mormont com uma galera ir pra lá pra passar uma mensagem. Essa mensagem, muitos fãs teorizam que possa ser um testamento do Robb Stark, nomeando um herdeiro pra ele, que pode ser o Jon Snow, pode ser outra pessoa. Que hoje em dia não importa mais porque o Jon Snow já conseguiu isso sem a carta. Na série. Tudo bem, na série. Na série, a Maid Mormont apareceu brevemente ali ajudando o Robb e tudo mais, mas vocês lembram que quem ajudou o Robb morreu todo mundo no casamento vermelho. Teoricamente ela morreu lá, porque Tem depois falam que, tipo, ela morreu, etc, então morreu. Que citam que ela se foi. A herdeira da Maid Mormont era a Daisy Mormont, que era uma mulher de apenas 1,80, mega alta, mas dizem que mesmo com o tamanho dela, diferente da Brienne, por exemplo, ela se dava muito bem tanto de armadura como com vestidos. A Brienne, ela claramente ficava desconfortável em vestidos de festa, essas coisas, e sempre usavam isso pra humilhar a Brienne, coitada. Mas no caso da Daisy Mormont, não, ela, tipo, usava armadura, mas ela também adorava dançar. O Robb Stark não tinha uma guarda real, mas ele tinha, tipo, uma guarda ao redor dele, que era uma coisa meio informal, assim, e a Daisy Mormont estava nessa guarda, então não é só o Renly que tinha uma mulher na guarda dele. Também tava no casamento vermelho, né, e morreu, muito triste. Ela foi a última pessoa a dançar com o Robb nos livros, que fofo. Eles dançaram, e aí ela convidou um Frey pra dançar, e o Frey se negou, e, tipo, esse foi um dos primeiros sinais de que ia começar uma treta muito louca. Mas ainda tem mais mulher Mormont aí, porque, né, passou pra quem? Quem era a herdeira agora? Alicent Mormont, que é a segunda filha da Maid Mormont, e ela, ao contrário da Daisy, que tinha um lado ainda mais de usar vestidos, a Alicent não, ela usa, tipo, cota de malha, ela dorme com cota de malha, dizem que o ronco dela é mais alto do que o dos homens, e ela tem 2 filhas, e aí perguntam pra ela, mas quem é o pai? E ela sempre fala que, tipo, não tem pai, o pai é um urso, que ela fala que, tipo, à noite as mulheres Mormont viram ursos e transam com os ursos e tem, tipo, Espero que não seja real isso. E ela é a herdeira oficial, mas ela não está na Ilha dos Ursos, então ela não tomou posse. Ela foi liderar uma galera dos Mormont ali, uma galera que sobrou dos Mormont, contra os Nascidos do Ferro, ali em Bosque Profundo, que é um outro castelo ali do norte. E ela chega a encontrar com a Asha Greyjoy, que na série virou Yara, mas isso é uma coisa meio complexa do livro, a gente não vai entrar muito em detalhes, mas ela tá vivã, tá tipo lá conversando com a Asha. A Maid ainda tem mais 3 filhas, 2 delas a gente não sabe muito bem, não se fala muito, que são a Lyra e a Jor-El Mormont. A gente não sabe delas, a gente sabe que elas estão junto com a Maid Mormont naquela missão dela de ir atrás. Gargalo. Tipo, não sabemos se elas estão vivas ou não, se elas vão ter sucesso ou não, mas a princípio elas estão vivas e viajando. Mas quem está muito viva e quem é a... Eu sempre falo Lorda. A Lady da Ilha dos Ursos é a Lyanna Mormont, que finalmente é a que a gente conheceu na série, que todo mundo ficou apaixonado, que falava que se fosse ela que liderasse, tipo, alguma coisa, estaria pronta em, tipo, 3 dias. Ela tem 10 anos de idade nos livros e na série e ela é muito badass. Fala as coisas sem papas na língua, né, Lyanna Mormont. E ela manda o cara calar a boca, né, que é ótimo. É muito bom. E muita gente percebeu ela só agora na 6ª temporada, mas ela já é mencionada na 5ª temporada. Quando o Stannis tá lá com o Jon Snow na muralha, ele manda carta pra todos os lords nortenhos falando: todo mundo se ajoelha aí pro Stannis, vamos apoiar o Stannis, pedindo ajuda, né? E aí tem uma galera que nem responde, tem uma galera que responde negativo, educadamente. Mas ele recebe uma mensagem da Lyanna Mormont, que ela diz assim: a Ilha dos Ursos não reconhece nenhum rei a não ser o Rei do Norte, cujo nome é Stark. Só isso, assim, tipo... Nos livros ela só é citada, a gente sabe que tem a Lyanna lá, mas a gente nunca viu ela, tem esse lance da carta que chega. Mas a série quis mostrar um pouquinho mais sobre ela. Eu achei foi legal muito legal eles terem mostrado, achei muito interessante. Ela tá lá como Lady Mormont, porque como a gente falou, todo mundo ou morreu, ou tá exilado, tá viajando. Ela que recebe o Jon, a Sansa e o Davos quando eles vão buscar apoio pra lutar contra o Ramsay. Que aconteceu só na série, né, como a gente disse. Davos é um encantador de crianças, né, ele se dá bem com as crianças e ele meio que convence ela a apoiar e ela fala que beleza, eu apoio os Stark, tamo junto. Com os meus 62 homens. Aí todo mundo tipo, porra, que droga. Também ela declara o Jon Snow como Rei do Norte. Muita gente comentou, até o Hessel, né, comentou numa live lá, tipo, ai, mas uma menina daquele tamanho os caras vão escutar. Sim, porque ela é a Lady.
E ela leva a autoridade da família dela naquele caso. Tipo, ela não é uma lady qualquer, assim, ela tem E autoridade. além de tudo, as mulheres da família Mormont sempre foram muito fortes e têm muita personalidade. Então... E elas sempre tiveram muita importância no exército do Robb. Por mais que a série não tenha mostrado isso, elas estavam lá aconselhando o Robb e elas tinham a mesma importância que os outros lords. E mesmo que ela não fosse muito ouvida, ela deu um ponto que era interessante e as outras pessoas apoiaram e declaramos, né, o novo rei do norte, Jon Snow. Coloque aí nos comentários o seu Mormont favorito. E se você quer que a gente fale de alguma outra família mais obscura também, porque a gente nunca falaria dessa se vocês não tivessem pedido. Aproveite que agora é hora de pedir e não deixe de curtir o vídeo, assinar nossos canais e mais vídeos semana que vem. Tchau!